Tratamento multidisciplinar entre terapia e psiquiatria. Quer saber um pouquinho sobre isso? Então, vem assistir que esse vídeo é pra você. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. E o vídeo de hoje é especialmente para os meus clientes entenderem aí um pouquinho por que eu encaminho tanto ele para os atendimentos de psiquiatria. Mas se você não é meu cliente, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aproveita e já dá aquele like para mim, se inscreve no canal e corre lá para as minhas outras redes sociais como Instagram e Facebook, que eu posto bastante conteúdo. Gente, esse vídeo nada mais é do que uma compilação, tá certo falar compilação? De vários conteúdos, não só nos stories, mas no feed lá do meu Instagram, onde eu sempre falo sobre a importância de um apoio multidisciplinar entre a terapia psicoterápica com o atendimento psiquiátrico medicamentoso. O que acontece, gente? A maioria dos casos que eu atendo aqui no consultório é sempre da base comportamental, ou seja, quando eu ou um terapeuta comportamental, qualquer outra abordagem, a gente vai ver quais são os aspectos comportamentais, ou seja, ambientais, que estão influenciando no comportamento inadequado do cliente, e é quando a gente vai ali fazer a orientação, feedback, análise de comportamento para o cliente melhorar. Só que tem alguns casos que não adianta só fazer terapia, como por exemplo, seja em algum transtorno mental ou alguma coisa bem mais específica que está impedindo aquele meu cliente de melhorar a sua demanda, que foi o objetivo dele ter procurado ajuda. Então, um dos casos que é muito importante você que está assistindo o vídeo de hoje, o que acontece é o seguinte: tem alguns casos que o cliente já logo no primeiro contato me avisa que ele está tendo crise de ansiedade. Gente, nesse caso, a terapia não é um milagre, não é em uma sessão que você vai melhorar. Existem casos e casos. Tem casos que na primeira sessão, às vezes o cliente está chorando, ele está muito em crise. O que eu vou fazer é a aplicação de mindfulness. Se você nunca ouviu falar sobre isso, já tem vídeo aqui no canal onde eu explico melhor para você aprender e fazer o próprio controle e manejo da sua ansiedade, tá? Tem um outro vídeo aqui no canal também, onde eu explico o famoso termômetro, que é uma das técnicas comportamentais que eu ajudo o cliente a ele identificar os seus comportamentos problema e em si para você aí manejar o seu comportamento, seja de ansiedade, agressividade, impulsividade. Só clicar aqui, tá? Mas o que acontece? Se esse tipo de cliente chega em sessão, é muito complicado, porque a terapia, se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal também onde eu explico como que funciona a primeira sessão. Se um cliente vem para mim em crise, como que eu vou fazer todas as perguntas que eu explico nesse vídeo se o cliente está em crise? Então não é a terapia que vai solucionar o problema dele, é coisas muito mais internas. E quem que vai resolver? O psiquiatra. Então, uma das coisas muito importantes que eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo é: se você estiver tendo crise de ansiedade, não me procure um hospital. Vou repetir: não procure um hospital. Porque o que acontece? Se você procurar, vai te deixar muito mais nervoso, e aí você só vai tomar um sorinho na veia, vai passar, e aí no dia seguinte ou na semana seguinte ou na semana seguinte vai te dar essa mesma sensação. E aí o que você vai achar que tem que procurar? Um cardiologista. Vai fazer toda aquela bateria de exames e vai ver que está perfeito. Se o médico for muito dos bons, ele já vai te indicar aí um médico psiquiatra ou uma terapia, certo? Por que eu falo para não procurar hospital? Porque é perda de tempo, gente. O que acontece? Só vai te deixar mais aflituoso ainda, de tipo: tá, eu fui pro hospital, me deram uma medicação, eu melhorei. Fizeram toda a bateria de exames cardiológicos, tá tudo bem? E aí? Qual que é o problema que eu tenho? Então o que acontece? Já vai procurar um médico psiquiatra, tá bom? Se você não é desse caso que já está em crise, mas ou você tem uma TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ou você tem depressão, ou você tem TOC, tudo isso que eu tô falando, gente, já tem vídeo aqui no canal, tá? Se não tiver aparecendo, vai caçando aí nos meus vídeos aqui do canal do YouTube, que
Vídeo de um monte que não falta. Então, o que acontece? Quando chega nesse tipo de caso, é muito conflituoso, porque a pessoa ela tá com tanta dor, ela tá com tanto sofrimento, que ela precisa melhorar a parte orgânica, fisiológica, ou seja, dentro dela, para aí sim as técnicas comportamentais é o externo, para poder melhorar. Se um cliente chega com uma crise desse tipo, nenhum terapeuta vai conseguir solucionar o problema dessa pessoa, tá? Agora, tem os outros tipos de caso que eu, Carolina Montanieri, como psicóloga comportamental, eu gosto de fazer o encaminhamento psiquiátrico. Por quê? Só para ver se o médico não tem absolutamente nada para falar de alguma coisa orgânica que eu, como psicóloga, não estou identificando, observando, tá? Tem alguns casos também que eu, além de estar investigando com o cliente alguma causa patológica aí, ou algum distúrbio, por exemplo, ao longo dos meses, ao longo do tratamento com esse cliente, eu acabo, obviamente, indicando. O que eu sempre escuto aqui em consultório é muitos clientes terem medo de procurar o psiquiatra. Gente, eu tenho vários textos no feed, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, onde eu falo sobre isso e gosto muito de sempre falar nos stories. Você ter algum transtorno, ter alguma queixa psiquiátrica ou patológica, não é vergonha, não é para ter medo. Se você tá com um problema no joelho, vai procurar quem? Um ortopedista. Se você tá com um problema de pele, por exemplo, você vai procurar quem? Um dermatologista. E por que raios você não vai procurar um psiquiatra quando você tem alguma coisinha aqui dentro? Nem que se você for e o psiquiatra falar não tem nada, que bom, né? Mas o que acontece? Nós da rede de psicologia, ainda mais os que são psicoterapeutas, né? Os terapeutas clínicos, nós precisamos ir ao psiquiatra de 6 em 6 meses para estar comprovando a nossa sanidade mental. Então eu, Carolina, vou, sempre fui, conheço vários psicólogos que vão só para ver se não tem nada. E vira e mexe, passa, eu tô tendo um pouco de ansiedade na pandemia. Tô um pouco brocochô. O próprio médico vai fazer o pedido de exame de sangue para ver se não é algum hormônio, para ver se não é alguma vitamina. Então, às vezes, é importante sim fazer esse apoio para ver se você não tem nada. Porque às vezes a gente acha que é ansiedade, às vezes a gente acha que é alguma coisa e pode ser que seja algum fator orgânico, que quem que vai analisar? O psiquiatra, ok? Uma das coisas que eu gosto muito é ter esse apoio multidisciplinar. Então eu já tenho a psiquiatra, alguns, psiquiatras que eu faço encaminhamento. Não só eu indico, mas eles também acabam me indicando algum cliente, algum paciente que eles estão atendendo e que vê que tem uma necessidade aí psicológica, psicoterápica para estar atendendo aquele tipo de demanda. Então é muito comum fazer esse apoio. O que eu, Carolina, sempre gosto de fazer? Se é meu cliente, o que eu faço? Uma cartinha, é onde eu escrevo o meu laudo, as coisas que eu acho que esse cliente pode ser que tenha. Então eu descrevo lá o CID-10, eu descrevo por que ele me procurou em terapia, eu descrevo quais são os comportamentos que eu observei daquele cliente e o porquê. Às vezes eu fico em dúvida entre dois. Ou como não é a minha abordagem, a psicopatologia, às vezes eu tenho dúvida, eu acho que esse cliente tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então é importante sim esse apoio medicamentoso, apoio psiquiátrico, até mesmo para o médico fazer esse diagnóstico clínico e me ajudar como terapeuta, até mesmo para eu ver qual é a técnica que eu vou estar aplicando com esse cliente em terapia, quando eu tenho um diagnóstico correto, fidedigno e, além de tudo, o cliente estar medicado. É muito importante, se você está assistindo esse vídeo e ficou em dúvida, seja quem você vai procurar primeiro, psiquiatra ou o terapeuta, não importa. É importante você sempre procurar os dois, ou até mesmo ver se essa demanda aí é mais medicamentosa, é mais de comportamento, e quem vai fazer essa orientação é o profissional. Então, não importa quem você vai procurar primeiro, mas procure alguém que vá te ajudar, que vai te auxiliar, que vai te orientar a ver qual a melhor estratégia, qual o melhor tratamento para o seu tipo de demanda. Combinado? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Bora lá? Quando quiser. Ai, Gui, você é tão gentil, né? Tão amoroso.
Ai, amoroso, é. Então... Que fofinho. Esse vídeo é longo? Não sei, não tem roteiro, né? Nossa, falei tudo embolado.